Pai, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pelas primeiras coisas, obrigado pelo princípio de tudo, obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Pode não ser perfeita, mas é a nossa vida. Obrigado pelo teu agir, pelo teu trabalhar em nós e pela tua fidelidade, que disse um dia que uma boa obra começou e o Senhor mesmo vai aperfeiçoar ela até o fim. Então hoje está melhor do que ontem e amanhã vai estar melhor do que hoje. E nós caminhamos na certeza de que um dia contigo vale mais do que 1000 em outro lugar. E que não tem lugar melhor para estar do que aqui agora, na tua presença. Eu oro para que o Senhor nos toque com o teu toque, nos toque com a tua presença mais uma vez. E que aquilo que vai ser liberado aqui nessa manhã seja mais uma peça, mais um tijolo nessa construção que o Senhor está fazendo. Eu oro para que o Senhor me abençoe com graça para transmitir a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a tua igreja e que traga edificação. Eu quero chamar a existência o bom fruto dessa manhã. Eu quero chamar a existência, Senhor, o teu corpo ainda mais ajustado, mais alinhado contigo, mais leve e mais forte, como é o teu vento, a brisa suave que lança fora todo medo. Tu és o Todo-Poderoso e nós te amamos. E muito obrigado por nos chamar de seus também. Que assim seja o nome de Jesus. Amém, meus queridos. Já estou agradecendo muito a Deus por ter tido o privilégio de poder estar aqui em Rondonópolis mais uma vez. Já estive aqui na cidade ministrando alguns anos atrás. E percebeu que Deus tem algo muito peculiar com essa terra, irmão. Amém? É muito peculiar mesmo. Não trate isso como qualquer coisa. Amém? Pela graça que o Senhor deu de poder caminhar pela nação brasileira e conhecer a Igreja de Cristo em diferentes regiões, realidades, culturas. Isso não é aquele papo de pregador para ganhar audiência, não. Eu estou falando uma verdade. Tem algo muito peculiar nessa terra. E que você entenda que você é parte dela, né? Quando Deus faz o jardim, está cheio de semente e riqueza no jardim. Tinha um rio daquele jardim que saía ouro, que tinha ouro naquele rio. E árvore frutífera de toda espécie. Então, dessa terra da qual nós somos feitos, tem riquezas e sementes dentro de nós. Amém? É uma revelação talvez inútil, mas é algo. Deus não peneirou o barro quando fez a gente. Amém? A gente carrega a propriedade da terra na qual a gente foi feito. Então aquilo que Deus está fazendo na tua terra, Ele está fazendo em você. Ele está fazendo na tua terra por sua causa, através de você. Amém? E assim como esse lugar exporta comida para o Brasil e para o mundo, eu oro para que você entenda que você carrega isso dentro de você, de exportar sustento e alimento, e de você vai sair muita coisa que vai edificar muita gente. Amém? O texto que eu queria ler nessa manhã, abra a tua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 5, a partir do verso 17. É uma passagem muito conhecida, mas há uns tempos atrás o Senhor compartilhou algo comigo aqui que eu queria compartilhar com vocês também. O texto diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: O que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te,
toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Em algumas outras traduções, hoje vimos maravilhas. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tempo que nós temos de poder mergulhar nas Tuas Escrituras. Eu oro para que toda a riqueza contida na Tua palavra seja liberada sobre Seus filhos e filhas. Nós Te agradecemos e reconhecemos a Tua bondade em todo o tempo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa conferência é Aviva Brasil. E meditando sobre avivamentos, eu me lembro de ter lido um livro há um tempo atrás, um livro que é praticamente um documentário sobre avivamentos. O pastor Bill Johnson escreveu ele, chamado Ponto de Ignição, se eu não me engano. Ele não fala necessariamente dos avivamentos, mas o caráter desse livro foi falar das pessoas que foram o start para esses avivamentos ao redor da terra. E o livro ressalta, não como os avivamentos surgiram, mas ressalta como aquela faísca que acendeu essas pessoas, como foi aquilo que mudou a vida delas, e então elas transformaram o mundo através daquilo que Deus gerou através da vida delas. Lendo esse material, me chamava a atenção de que nenhum avivamento começou com um clamor por avivamento. Era um clamor pessoal por mais de Deus, cara. Era um desejo mais do Senhor. Sabe, eu aceitei Jesus, como eu contei para vocês ontem, há 21 anos atrás. E desde que eu entreguei minha vida para Cristo, esse clamor por um avivamento na nação brasileira, ele é real e ele é válido, porque a gente entende que um avivamento vai transformar todas as coisas. Mas o que me chamou a atenção foi que nenhum avivamento começou com um clamor por avivamento. Ele começou com um clamor pessoal por mais de Deus, até que Deus derrama algo sem medida, e isso foge completamente do controle. Amém? Eu entendo que a marca de um avivamento é marcar pessoas, porque aquele que é marcado por um avivamento, esse cara, ele vai se espalhar pela terra e ele vai levar essa marca que ele agora tem para onde ele for. Então são gerações sendo marcadas. Amém? Um desejo por mais de Deus. Eu, por exemplo, já ouvi muitas pessoas me falando: Rodolfo, se você é um cara que gosta de ver milagre, vai para a África, porque lá milagre pipoca que nem... lá é milagre voando para todo canto o tempo todo. E você percebe que talvez seja algo a respeito da feitiçaria que tem tanto na África, e Deus manifesta sinais que mostrem: olha, vocês estão adorando isso daqui, mas tem algo muito maior que vem do céu. Eu creio, por exemplo, que um baita avivamento na Europa ele vai acontecer através do amor, através de pessoas sendo amadas, sendo encontradas nas ruas, porque talvez a Europa esteja carecendo disso. E muitas vezes, diante dessa ótica de que Deus ele derrama algo que aquele lugar não tem, ou que já teve, para chamar a atenção para quem Ele é, eu começo a pensar em nação brasileira. E tem muitos aspectos nossos que talvez um toque do céu nessa área possa fazer muita diferença. Como, por exemplo, em integridade e caráter. O Brasil, infelizmente, por muito tempo carregou o estigma de ser o Brasil do jeitinho, a terra do jeitinho. E talvez, cara, aquilo que às vezes a gente despreza: olha, Deus não veio só para te transformar num bom cidadão, mas para você fluir no poder. Cara, talvez algo muito poderoso da parte de Deus na nação brasileira seja Ele tocar o nosso caráter. De a gente ver um povo de Deus andando em retidão de uma maneira tão absurda que isso vai ser extremamente poderoso e sobrenatural. De ver um marido respeitando a esposa, isso ser sobrenatural e evangelístico. Amém? De ver um político não pegando dinheiro público, isso ser sobrenatural e evangelístico. Porque talvez a retidão seja algo que Deus queira tocar na nossa nação. Isso é só uma observação. Mas eu começo a observar alguns aspectos do nosso país e do momento que a gente está vivendo. E é impossível não se lembrar de que a gente está num ano de eleição. Então a eleição mais recente que eu tenho é de 2018.
E eu me lembro de como o Brasil se mostrou dividido no ano de 2018. E agora vem a próxima eleição. Tipo, o lado que perdeu aprendeu algumas coisas, o lado que venceu aprendeu algumas coisas. E eu temo por uma divisão ainda maior na nação brasileira. Eu perdi muitos amigos na eleição passada simplesmente por me posicionar diante daquilo que eu acredito. E eu gostaria de ter meus amigos de volta. Eu não sei você, mas eu gostaria de ter amigos de volta. Eu gostaria de voltar a andar em lugares onde eu simplesmente não ando mais, porque o meu chamado não é para falar de um partido ou de outro. Meu chamado, eu tenho um reino, e esse reino ele não tem fim. Eu já sou governado por um rei. Amém? A minha salvação não vem de um político ou de outro. A minha salvação ela vem de um Deus que veio e que reina para sempre. Então eu preciso entender que eu tenho o encargo de transmitir uma verdade que não tem a ver com direita ou esquerda, tem a ver com o alto. Então assim, eu gostaria que da minha boca saísse algo que pudesse atingir todo tipo de gente. Eu não quero nada me limitando. Mas quando a gente fala de avivamento, e agora é um elemento que pode estar em qualquer avivamento sobre a terra, foi algo a respeito de unidade. Foi algo a respeito de, gente muito diferente andando junto. A vida de igreja ela já fala disso com a gente, porque se você olhar para o lado, talvez você vai perceber gente que talvez você nunca tivesse relacionamento algum, gente tão diferente de você, mas por causa de Cristo a gente anda junto. A gente olha para os discípulos de Jesus e fala, imagina que para andar com Cristo você tinha que andar com Judas, para andar com Cristo você tinha que andar com Pedro, para andar com Cristo você tinha que andar com João, com gente completamente diferente um do outro, mas por causa de Cristo a gente está ali andando junto como um só. E quando Cristo sobe ao céu, sabe o que acontece? Eles ficaram juntos, completamente diferentes e unidos num propósito. Nós somos testemunhas, cada um de nós carrega uma porção, cada um de nós foi tocado numa área diferente, cada um de nós teve um chamado interessantíssimo, em cada um de nós ele fluiu de uma forma. Então, como o pastor falou ali para mim, eu não preciso ter o que você tem, eu tenho você, então está tudo certo. Quando a gente entende que o que o outro carrega é nosso também, porque nós somos todos dele, então isso já vai fazer toda a diferença. Algo a respeito de unidade, amém? Eu contei para vocês uma parte do meu testemunho. Eu preciso só ressaltar alguns elementos para criar um fundamento aqui em cima do qual eu quero transmitir essa mensagem. Como eu contei para... Estava todo mundo aqui ontem? Tem alguém que não estava aqui ontem? Então, tem 4, por causa de 4 eu vou contar a história todinha de novo. Brincadeira. Eu vou tentar resumir o máximo para ser mais dinâmico. Eu não gostava de igreja, não gostava de crente, não gostava de pastor, não tinha respeito pela Bíblia. Eu não tinha problema em reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, mas eu não sabia o que era reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Enfim, eu era um bicho punk que não gostava de nada. Punk não gosta de nada. E se o punk vê alguém gostando de alguma coisa, ele vai gostar da outra só para não gostar da... Enfim, uma raça difícil. Eu fui criado nesse sistema de rebeldia, de contestação. Eu sou natural de Brasília e um cara que, detestou política desde o primeiro dia da vida, mas mora na capital, enfim. Era muita contestação. Eu era arredio. Eu estou numa fase da minha vida em que eu estava doente, sem saber o que eu tinha. Sou filho de médico, mas estou doente. Não quero fazer exame, porque se eu fizer eu vou saber o que eu tenho. Se eu fizer o que eu tenho, eu vou ter que viver como um doente. Eu não quero, então eu quero só morrer sem saber o que eu tenho. Era muito complicado. Estou com a mulher da minha vida e estou vivendo a pior fase do nosso relacionamento. Era muita confusão acontecendo dentro de mim. Até que vem Jesus através da vida daquelas mulheres que nos evangelizaram. Ele estava buscando e aquelas irmãs vão entrar lá em casa. Eu fugi das primeiras reuniões, eu consegui fugir das primeiras. Eu falei, não quero contato com crente, vou levar minha carteira, você não vai dar dinheiro para ninguém. E eu fugi de casa toda segunda-feira à tarde, porque era o dia que elas vinham. Até o dia que elas chegaram, e eu esqueci que elas iam naquela segunda-feira. 7 segunda-feira, você não vai lembrar de todas. Então eu esqueci em algum momento, e elas chegaram, eu estava em casa, a casa toda enfumaçada, eu falei, eu vou ter que ficar. Elas chegaram. E eu me lembro que eu simpatizei de cara com o que eu vi. Porque elas pareciam demais com as minhas tias e minhas avós. Minha família é do sertão da Paraíba. E aquelas irmãzinhas tudo pequenininha, igual as roupinhas da minha avó, das minhas tias. Eu falei, elas são fofinhas. Elas são queridas.
tudo bonitinha, com os coquezinhos, com a bolsinha, a paz do Senhor, tudo educadinha, falando. Falei, cara, simpatizei. Elas chegaram, uma breve conversa, me olhando meio estranho, até que elas falaram, vamos louvar um hino. Eu nunca tinha ouvido isso, falei, ok. Elas sacaram os livrinhos da bolsa e começaram a cantar. E, meu irmão, as irmãs não eram boas cantoras, amém? Não eram. Cada uma cantava num tom, e os hinos enormes, cantaram uns 4. Então eu quero que você guarde isso, o louvor não era o forte. Amém? O louvor não era o forte. Mas elas cantaram, queriam cantar e cantaram. Até que elas falaram, vamos abrir a palavra. E uma delas pegou a Bíblia e abriu, e eu me lembro até hoje, era o cego de Jericó que ela leu. Ela lia com dificuldade, eu percebi que ela não teve acesso a estudo. Então ela praticamente só leu com dificuldade aquele texto e fechou a Bíblia. Então quero que você guarde isso também. A palavra não era o forte ali, a pregação não era o forte, tá? O louvor não era o forte, a pregação também não era o forte. Até que elas falaram, então vamos orar. E aí chegaram à mesa para o lado e começaram a orar. Foi só uma começar. Pum! O fogo caiu naquela sala. Não precisou de muita coisa para aquelas irmãs saírem sapateando e incendiadas pelo Espírito Santo, saírem correndo pela casa, guerreando, marchando, profetizando. Então eu quero que você entenda, agora se descobriu qual era o forte das irmãs. Era oração. Amém? Essa era o superpoder que Deus liberou para aquele grupo de mulheres. Elas eram mulheres de oração. Elas não cantavam bem, elas não pregavam bem, mas o que elas oravam não está no gibi. Naquele ambiente, eu entreguei minha vida para Jesus sem saber o que eu estava fazendo. Eu estava com medo delas, eu falei, uma delas perguntou se eu queria aceitar Jesus, eu falei que sim. Eu nem sabia o que era isso, mas eu entreguei minha vida, eu joguei minha vida na mão de Jesus, Ele pegou. Glória a Deus. Bom, se fosse resumido uma longa história e terminar agora a minha mensagem, 21 anos depois eu estou aqui. Ou seja, funcionou. Amém? Funcionou. A adoração não era o forte, a palavra também não, mas na base de oração gerou alguém que, enfim, está pregando o evangelho até hoje. Funcionou, amém? Uma coisa eu aprendi, não é a forma que eu entrego minha vida para Jesus, é a forma que Ele pega a minha vida. E cara, ainda que você jogue sua vida de qualquer jeito na mão dEle, Ele te pega com carinho e com cuidado, amém? E eu sou grato demais a Deus por isso. Comecei a andar com as irmãs. Comecei a ir para as igrejas que elas congregavam. E cara, as igrejas que as irmãs congregavam era a cara delas. Amém? O louvor não era lá essas coisas. A pregação de palavra também não era muito. Era uma palavra ali, mas tinha oração. Tinha uma igreja daquelas que a igreja era em círculo. Os bancos ficavam tudo colado na parede e tinha um arraial na frente do altar que era para promover. E era só pandeiro e gente rolando e o fogo comendo e você não entendia quase nada. Mas alguma coisa estava acontecendo. As igrejas delas eram isso. Eu me lembro da primeira vez que eu fui no monte com elas. Falaram, nós vamos no monte. Aí chega no pé do monte, eu falo, vamos parar para orar e se consertar. Monte é coisa séria. Pega a prova, né? Pega a prova, subir no monte de qualquer jeito. E aí orava, e eu já estava com medo de subir no monte. E aí subi no monte, levei minha toalha. E o monte lá em São Paulo, era em Guaianazes, se eu não me engano. São Paulo tem trânsito até no monte, irmão. Sexta-feira à noite, o monte estava lotado, não tinha lugar para ajoelhar no monte. Era uma gritaria, aquele monte, a gritaria que você ouvia lá de baixo, uma gritaria de crente, gritando naquele monte. E aí eu cheguei lá, arrumei um lugarzinho, e ela sempre falava que o mato acende no monte. Aquelas conversas do monte, você tem que ver o mato acender. E eu lembro que eu ajoelhei lá num canto entre uns irmãos assim, sério, eu tentei ajoelhar umas 3 vezes, eu sempre caí em alguém, lotado, irmão. Ajoelhei, 5 minutos eu orei, pronto, terminei. Aí, irmã, que terminou o quê, meu irmão? Você está doido? A gente saiu do monte de manhã só. Foi a noite inteira no monte. Eu fiquei a noite inteira vendo as irmãs correndo. Não aguentava mais aquilo. Cheguei em casa todo sujo de terra de manhã. Parecia que eu estava vindo uma balada. E não, era do monte que eu estava vindo. O que eu quero dizer com essa breve introdução? Eu nasci numa atmosfera de poder. Foi a isso que eu fui exposto. Essa é a minha raiz. Eu nasci nesse ambiente.
Então, eu quero falar para o partido da galera do poder que isso funciona. Amém? Mas eu quero falar para o partido do povo que não crê no poder que isso funciona. Porque afinal de contas eu estou aqui. Funcionou. Amém? Como eu nunca tinha ido a outro tipo de igreja, como eu nunca tinha andado com outro tipo de crente, para mim igreja era isso, meu irmão. Era uma música ruim, era uma palavra lida e tome oração. E era isso, foi isso que eu aprendi. Até que alguma coisa começou a mudar dentro de mim. E não foi nada abrupto, não foi nada rude, mas foi... Eu me lembro até do momento. Eu aceitei Jesus em São Paulo quando a gente morava lá no ano de 2001. No ano de 2002 a gente mudou para Santa Catarina, que é onde eu moro até hoje. Mudamos para a cidade de Balneário Camboriú. Não sei quantos de vocês são da época dos Gideões Missionários da Última Hora. Alguém lembra desse congresso que tinha lá? Assembleia de Deus, pastor Cisino Bernardino. E eu fui morar na cidade que acontecia o congresso, né? O Brasil, o mundo inteiro ia para esse congresso. Assim, era incrível. O ginásio cabia uns 15 mil crentes, tinha 150 mil do lado de plataforma, um pregador chamado Gesiel Gomes. Quantos conhecem o pastor Gesiel Gomes? Já ouviram falar dele? Um pastor assembleano, mas pensa num mestre, cara. Num presente que Deus deu para a igreja. E eu me lembro de ver aquele homem, um senhor, um ancião, incendiado, mas com uma palavra, com um ensino, com um caldo grosso, que falava da Bíblia de Gênesis, Apocalipse, vai e volta, e aquele senhor pregou por umas 2h30. Eu me lembro de ter ficado impactado com algo do corpo de Cristo que eu não conhecia, que era a área do ensino, que era a palavra de Deus. Falei, cara, isso é diferente. Eu poderia ficar ouvindo ele uma semana. E sabe, isso realmente aconteceu alguns anos depois. Pela graça de Deus eu pude participar de uma cruzada com ele no interior de Minas Gerais. Uma equipe de uma Assembleia de Deus lá de Boston, que era onde ele ministrava. Eles vieram fazer uma cruzada, me convidaram para estar junto, fazendo louvor e dando testemunho. E eu pude passar quase que uma semana com esse homem, sentar na mesa com ele. Cara, ele não tinha outro assunto. Ele passava o café da manhã te ensinando Bíblia, o almoço te ensinando Bíblia, a janta te ensinando Bíblia. Na hora de pregar, ele pregava, ele comentava tudo que foi ministrado durante as cruzadas. E eu comecei a me maravilhar com essa área do corpo de Cristo que eu não conhecia. Me lembro que no ano seguinte, talvez, teve uma conferência do pastor Silas Malafaia lá em Balneário, era o Fogo para o Brasil, se eu não me engano, que era uma conferência que ele fazia. Eu me lembro das primeiras vezes que eu vi o pastor Silas Malafaia pregar e me fascinou o fato daquele pastor assembleiano, uma igreja conhecida pelo poder e pela oração. Cara, ele falava textos inteiros da Bíblia sem abrir a Bíblia. Fala, mano, o cara sabe a Bíblia toda de cor. Eu espero que você entenda onde eu estou querendo chegar. Cara, Deus começou a atrair meu coração para a palavra e para o ensino. E ver beleza nisso. E cara, e ser alimentado por isso. E ser atraído por isso. E de repente começa a parecer que essa é a minha raiz. Eu começo a me sentir em casa como se esse fosse o meu berço, o meu lugar de nascimento. Eu começo assim, eu falava com o pastor Célio ali atrás. Basicamente, onde eu vou, eu canto e prego. Se Deus me falasse hoje, escolhe uma das duas, sem pensar, eu só queria pregar. Sem pensar. Você fala, um músico? Meu irmão, eu sou o Rodolfo que largou a música já algumas vezes. Largar a música para mim é mato. Agora, a palavra de Deus. A palavra de Deus, cara. Ela ocupou um lugar dentro de mim que me dá mais prazer do que a música, me dá mais prazer do que qualquer coisa. O meu tempo com Deus hoje é eu e a minha Bíblia de manhã, primeira hora do meu dia, tomando meu café e lendo minha Bíblia. Minha esposa sabe, todos os dias que ela acordar, ela vai me encontrar sentado no mesmo lugar, com a minha Bíblia aberta, sorrindo para ela. Todo santo dia da minha vida. Eu sou metódico, eu não tenho problema com isso.
Enfim, ela brinca que eu sou metodista por causa de ser tão metódico. A gente começa a caminhar pelo corpo de Cristo. E aí eu entrei na minha primeira crise. Porque Deus me deu a graça de andar pelo corpo todo. Uma vez, conversando com o pastor Antônio Cirilo, ele falou: Rodolfo, no corpo tem muitos membros. Nós que andamos pelo corpo, a gente é tipo sangue. A gente anda pelo corpo todinho. A gente visita cada músculo, a gente visita cada membro. E sabe o que? Tem algo fantástico em cada lugar que você vai. Você aprende com cada parte do corpo que você visita. E você precisa andar por todo o corpo. Então eu amei muito essa graça que o Senhor me deu de não ter inimigos no meio cristão, de poder andar. Eu saio num fim de semana para ministrar numa batista, numa assembleia, numa presbiteriana e numa igreja de nome doido de jovem. Eu prego a mesma palavra nas 4 e funciona. Linhas teológicas diferentes. Aonde começou a minha crise? Foi às vezes ir visitar uma igreja de cunho mais tradicional, como chamam. E nas conversas, fala, quer dizer então que você vai naquelas igrejas das meninices, dos caicai, né? Daquelas línguas muito estranhas, né, irmão? Teve igreja que eu fui, que depois de contar meu testemunho, eu ia contar de novo para um outro público na mesma conferência. Eles me pediram: dá para você não falar de milagre, por favor? Eu falei: mas é a minha história. Aí falou: é porque aqui não tem, e eles vão querer depois e não vai ter, então é melhor você pular essa parte. Eu falei, estou lascado, não tenho história para contar. Eu percebi que o pessoal que amava a palavra rejeitava e desprezava o poder e os sinais. Aí eu ia ministrar em igrejas pentecostais. Eu contava por onde eu tinha passado. Falei: então quer dizer que você vai naquelas igrejas sorveterianas? Aqueles cultos gelados, você não pode dar um glória a Deus, um aleluia, que o culto parece uma espada, é longo e chato. Eu falei: cara, eu não estou entendendo. Eu entrei em crise comigo, porque eu falei: não é tudo Jesus. Como é que alguém que ama Cristo consegue desprezar uma parte de Cristo? Cara, Ele é todo bom. Como que eu vou amar as mãos e não amar os olhos? Como que eu vou desprezar Jesus, cara? Porque desprezar uma parte do corpo dele é desprezar Ele. Como que eu vou deixar isso de fora? E eu começo a perceber então, talvez uma crise que eu tive na minha vida ministerial foi o fato de não me achar que eu não me encaixo em canto nenhum. Cara, eu sou muito velho para a galera que eu vou ministrar, às vezes eu sou muito novo para outro povo que eu vou ouvir. Eu me visto bagunçado demais para alguns ambientes, eu estou vestido bem demais em outros. Eu sou tatuado demais para andar com os pastores de terno, eu sou arrumadinho demais para andar com as tranqueiras que eu ando. Eu falo: Senhor, não tem lugar para mim. Eu lembro que um dia um profeta chegou e apontou o dedo na nossa cara e falou dessa crise que estava na nossa vida. Eu já comecei a chorar. Ele falou: não é que você não tem lugar, é o contrário, eu te fiz para andar em todo canto. Você consegue andar com qualquer um. Você consegue ter amigo pastor velho de terno, você consegue andar com maconheiro na praia, você consegue andar com qualquer um. Eu te fiz assim. Então talvez eu carregue uma mensagem de unidade dentro de mim, que talvez você fique meio esquisito que nem eu, se concentrar tudo numa coisa só. Mas se tudo é Jesus, eu quero Ele todinho. Ainda que seja uma parte do corpo que eu não entenda, ainda que seja uma parte do corpo que eu não conheça, e que às vezes eu preciso assumir que eu até despreze, mas eu preciso dele inteiro, porque a unidade começa por Ele. Sabe, é como você olhar para as cartas que Jesus entregou para João no livro de Apocalipse e perceber que Jesus mostra para João, se mostra para João. Então eu vi um que tinha os cabelos brancos como a neve, ele andava no meio dos castiçais de ouro, ele tinha estrelas nas suas mãos, saía fogo dos seus olhos, tinha uma espada que saía da sua boca. Isso é Jesus se revelando para João. Aí em cada carta ele fala assim: isso diz aquele que tem os cabelos brancos como a neve. E pá,
e lá vem a carta. Aí para outra igreja, em outro lugar ele diz, assim diz aquele que anda no meio dos castiçais de ouro. Para não ir muito longe nessa história, sabe o que é que a gente acaba fazendo? Eu pego a revelação que eu tenho e faço dela uma doutrina. Eu sou da igreja Ministério Apostólico dos Cabelos Brancos como a Neve, e eu não vou andar com a galera dos castiçais de ouro, porque isso é heresia. Não é porque eu não vi que não seja verdade. Eu preciso aprender a honrar o que Jesus mostrou para o outro. Porque se eu aprender a andar com todo o corpo de Cristo, eu vou ver um Cristo muito mais lindo do que aquele que eu conheci. Amém? Você concorda comigo que esse texto que a gente leu fala de um avivamento? Um avivamento dentro de uma casa. Um avivamento que tem por fim, talvez, eu acho que seja o foco e o alvo de todo avivamento, é todos, repete comigo, todos, ao final daquilo, dizendo assim, hoje nós vimos maravilhas. Todos dando glória a Deus. Todos possuídos de temor. Sabe o que eu quero dizer com todos? A galera do poder, a galera do ensino, a galera das ruas, a galera do lado de dentro, a galera que canta bem, a galera que não canta nada, a galera que ora muito, a galera que ora pouco, a galera que só lê, a galera que não aguenta ficar parado, todos olhando para Ele e saindo desse ambiente completamente satisfeitos. Talvez isso seja uma boa marca de um avivamento, amém? Vamos acompanhando o texto. Diz que naqueles dias Jesus ministrava em Cafarnaum. Provavelmente era a casa dele mesmo, porque ele morou em Cafarnaum. E diz que Jesus estava ensinando. Eu quero fazer uma breve pausa aqui para te falar sobre o ensino de Cristo. E uma das coisas que eu amo a respeito de Jesus é o carinho e o cuidado que Ele tem com a gente de ministrar algo que eu tenho a capacidade de aprender. Amém? Por exemplo, quando Jesus falava para as multidões no Monte das Bem-aventuranças, ou na beira da praia, ou nos lugares desertos, Ele olha para uma multidão de gente pobre, de gente iletrada, e Ele não chega liberando, falando porque essa palavra no grego, sabe? Tipo assim, que nem... Ele olha para aquela senhora e diz, porque o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou 2 medidas de farinha e misturou com um pouquinho de fermento. Então a massa ficou toda levedada. Cara, olha quanta riqueza tem num desenho quase que infantil. Aí ele olhava para aquele senhor com a enxada nas costas, ouvindo o que ele tem para dizer, e dizia, porque o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu para semear. Então sementes foram caindo pelo caminho. Cara, ele usava uma linguagem para falar de algo tão profundo, que aquelas pessoas conseguiam se conectar com isso. Esse é o ensino de Cristo para as multidões, lugares públicos, gente de todo tipo vindo até Ele. O que é que eu quero te dizer? O que está acontecendo aqui nessa casa é talvez o oposto. Porque, primeiro que não é um lugar público, é uma casa. Então uma casa já não entra quem quer e não entra quem consegue. Você tem que ser convidado para entrar e só entra quanto couber. Amém? Existe um limite físico para uma audiência dentro de uma casa. Agora, a audiência que entrou nessa casa e está ouvindo o ensino de Cristo, não é um povo iletrado. Eram fariseus e escribas, vindo de todas as aldeias, da Galileia e de Jerusalém. Cara, é tipo como se fosse Jesus dando uma aula de pós-graduação em Harvard. É Jesus falando para doutores. Amém? É aquela língua que ele devia estar usando que ninguém ia entender aqui. Porque ele está falando para gente que é expert nas escrituras. Gente que conhece de trás para frente. Jesus está ensinando doutores. Eu lembro que uma vez eu preguei em Atenas, na Grécia. E lá foi uma coisa engraçada, porque, tipo, às vezes aqui a pregação fica chique, né? Porque essa palavra no grego, ela quer dizer... Cara, lá em Atenas não adianta você falar que essa palavra no grego significa... Porque lá todo mundo fala grego, entendeu? Qualquer jumento na rua fala grego. Então, assim... Sabe, tipo assim, tem certas coisas que dá até um status na nossa pregação. Lá não funciona isso.
O que Jesus está liberando aqui, irmãos, é ensino do mais alto nível, por causa da audiência. Então, você consegue perceber algo muito espiritual. Ele é Senhor dos senhores, amém? Ele é Rei dos reis. Reis lançam as coroas aos seus pés, porque Ele é Rei de reis, Ele é Senhor de senhores. E Ele é mestre dos mestres também. Então eu quero que você entenda que Jesus ama os mestres, e Jesus ama ensinar mestres. Agora aqui está acontecendo algo muito lindo, porque são mestres assentados para aprender. Cara, tem algo muito poderoso acontecendo. É gente rendendo o seu conhecimento ao dele. É um Nicodemos da vida que em outra ocasião vem e faz a pergunta mais idiota do mundo: pode um homem velho como eu voltar para a barriga da mãe? Tipo, você fala, mano, que conversa é essa? Mas é porque diante de Cristo vira todo mundo neném. Amém? A minha justiça diante da dele é um trapo de imundícia. O meu conhecimento diante do dele é nada. Então o melhor que eu faço numa hora como essa é zerar o meu HD e deixar ele me encher. Amém? Porque o reino dos céus é semelhante a um escriba que do seu tesouro tira coisas velhas e coisas novas. Então tem aquilo que eu carrego, minha bagagem, eu amo ela, mas tem aquilo que eu não tenho e eu preciso receber da parte dele. Tem ensino do mais alto nível acontecendo aqui. Amém? Agora olha uma coisa tão linda que está quase que no mesmo versículo. E o poder de Deus estava com ele para curar. Ah, meu amigo, então que coisa linda saber que num ambiente de ensino há poder de Deus para curar. Amém? De saber que o mesmo Jesus, Ele pode estar satisfazendo a galera que ama estudo, e Ele pode satisfazer o povo que precisa de poder sobrenatural dEle, no mesmo ambiente, porque tudo é Ele. Eu não tenho como desprezar uma parte dEle. Agora tem algo interessante, o poder de Deus está com Ele para curar doentes, e não tem um doente sequer para ser curado do lado de dentro. Tem algo em Cristo que não está ali só por estar, não, está ali com um propósito, porque diz: se o poder estava com ele para curar, é porque existe algo que precisa desse poder para acontecer, só que não está do lado de dentro. Aqueles homens eram perfeitos, ninguém servia no templo se tivesse alguma deformidade, alguma doença. Ele está ensinando para gente perfeita, mas tem um poder com ele para curar gente doente. E onde estão esses? Agora eu quero já te mostrar que o Jesus do lado de dentro é o mesmo Jesus do lado de fora. Porque quando eu preciso desconfiar que quando Deus está fazendo uma coisa muito linda do lado de dentro, Ele está preparando um ambiente do lado de fora para isso se derramar. Amém? Como foi a descida do Espírito Santo em Atos 2? É um exemplo fantástico. Todos estavam reunidos num mesmo lugar, dentro. Então, se ouviu um som do céu, todos discerniram que esse som veio do céu. Era como um vento impetuoso, todos discerniram que se parece com um vento. Todos viram como que línguas de fogo pousando sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos começaram a falar em novas línguas. Amém? Agora, isso é interessante, todos começaram a falar em línguas que ninguém falava do lado de dentro. Então tem uma barulheira do lado de dentro que não faz o menor sentido do lado de dentro. Só que do lado de fora, o som da igreja começa a fazer todo sentido. Então, do gente do lado de fora está entendendo tudo que está sendo dito do lado de dentro, menos os do lado de dentro. Então Deus está fazendo uma coisa do lado de dentro, que é para o lado de fora. Tem um mover acontecendo do lado de fora. Tem gente chegando e falando: o que é isso que está acontecendo? Esses homens galileus falando das maravilhas de Deus nas nossas línguas maternas. O que é isso que está acontecendo? Então alguém do lado de dentro fala para o lado de fora. E agora Pedro parece que fala a língua mais estranha de todas. Ele vira teólogo, ele fala das escrituras como ninguém. Ou seja, no meio da doideira da língua estranha, tem um sóbrio que recebeu o mesmo Espírito Santo. E Deus batizou ele com sobriedade e com eloquência, para comunicar com o lado de fora. E a mensagem era dura: esse Jesus que vocês mataram, ressuscitou. Os caras falam: o que é que a gente faz? Aí a mesma mensagem diz: calma, irmãos, essa promessa é para vocês e para os descendentes de vocês. Se apartem dessa geração perversa, se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus. E naquele dia o lado de fora passou para o lado de dentro. Você entende?
Quando Deus faz uma coisa muito forte do lado de dentro, pode esperar, o lado de fora é o alvo. Tem alguma coisa acontecendo lá fora. Jesus está liberando uma carga pesada de ensino do lado de dentro. E tem um poder junto com o ensino para curar, cara. Toda cura física está falando de uma cura espiritual também. Tem um poder no ensino para curar. Do lado de fora começa a acontecer um movimento. Tem uns homens tentando trazer um paralítico na presença dele, mas não conseguem por causa da multidão que está impedindo. E cara, nessa hora eu quero chamar a atenção para o povo da oração, amém? Os intercessores, cara. Esse povo que não, talvez eles não tenham acesso ao melhor ensino, amém? Talvez eles não cantem bem mesmo, mas sabe o que? Eles sabem que Jesus está ali. Eles sabem que se eles chegarem até ali, a coisa vai acontecer. Eles sabem que tem um problema aqui fora que só resolve lá dentro, porque Jesus está lá dentro. Eles tentam entrar pelas vias naturais e não conseguem. Então eles começam a se mover como os intercessores se movem melhor. Sabe o que eles fazem? Literalmente eles sobem em lugares altos. Que é isso que os intercessores fazem. Amém? Tem uma guerra aqui acontecendo, meu irmão, e eu não consigo furar. Então eu preciso em oração subir a lugares altos. E é dali que a gente vai vencer. Literalmente eles sobem no telhado da casa. E carregando um paralítico numa maca nas costas. Cara, isso não é qualquer coisa. Porque é isso que intercessores fazem. Apresentam pessoas em lugares altos, pessoas que não chegam ali com suas próprias forças. Cara, você não tem fé para chegar ali, vai na minha fé. Eu te levo na minha fé, eu te levo nas minhas costas, eu te levo no meu amor, eu te levo... Quem aqui não foi carregado por alguém? Sabe, por onde eu passo, eu encontro gente falando, cara, minha mãe orava por você. Quando eu te ouvia lá em casa, minha mãe falava, esse cara vai se converter. E metia a mão na TV e orava. Por onde eu passo, eu ouço testemunhos de gente dizendo, cara, eu orava por você, minha mãe orava por você. De repente eu ouvi a notícia que você se converteu. E sabe o que eu entendo com isso? Deus levantou intercessores para me levar nessa maca. Aquelas irmãzinhas que foram lá em casa. Eu não tinha fé para nada, foi na fé delas. Eu não tinha fé para ser curado, eu fui curado na fé delas. Me levaram nas costas. Esses caras sobem a lugares altos no telhado, com um paralítico nas costas. E agora eles começam a fazer algo que é tão profético e espiritual, que eles começam a arrancar o telhado, cara. Sabe o que é que os intercessores fazem, meu irmão? Algo que não é os mestres que fazem. Eles começam a abrir os céus. Literalmente. Você acha que você passa um paralítico por um buraquinho no telhado? Numa maca? Não, filho. Você vai ter que acabar com o telhado da casa. O telhado está sendo despedaçado. E Jesus não está reclamando. E Jesus não está reclamando que estão destruindo a casa dele. É literalmente o céu está abrindo naquele lugar. No ambiente do ensino. O céu está abrindo. O poder de Deus já está ali. Mas o céu está abrindo. Desce um paralítico diante dele, cara. Muito obrigado, meu amigo. Entrega para aquele rapaz ali, que ele está pior que eu. Está melhor que eu. Tem um paralítico descendo do céu, na presença de Jesus, cara. E sabe o que é isso? É o que ele estava ensinando. O ensino tem um alvo, cara. O interessante é que Jesus não olhou para o paralítico, ele olhou para os caras. E falou, vendo a fé daqueles homens, vocês, quero ver colocar essas telhas no lugar depois. Eles olham para aqueles caras, eu vou honrar a sua fé, cara. Aí ele vira para o paralítico e vai na raiz.
os teus pecados estão perdoados. É nessa hora que todo mundo entra em confusão. Os caras da fé, da intercessão, entram em confusão. Não está escrito, mas... Ei, a gente trouxe um paralítico até o Senhor, não foi para o Senhor perdoar ele, foi para curar. É um paralítico. Não é? Teus pecados estão perdoados? Não, sabe, Jesus tem isso, cara. Ele vira para um cego e fala: o que você quer que eu te faça? Adivinha, tira uma foto. Quero ver. Vira para outro paralítico e fala: você quer ser curado? Não, quero não. Sabe o que isso me mostra? Que o Senhor vai na raiz, cara. Porque tem muita coisa que eu acho que é meu problema e na verdade não é. É só uma consequência do meu problema. Chega um rapaz no gabinete do pastor e fala: olha, eu tenho um problema. Qual é? Eu cheiro cocaína. Não, me fala o teu problema. Então, é cocaína. Não, eu quero saber qual é o teu problema. A cocaína é a consequência do teu problema. Me fala o teu problema. Vamos na raiz, porque é isso que Jesus faz. É a mulher na beira do poço de Samaria. Desculpa se eu estou demorando um pouquinho, tá, pastor? Você segura a fome um pouco. Amém. A mulher na beira do poço de Samaria é um dos textos mais fantásticos da Bíblia para mim. Eu amo João 4. E eu brinco porque, glória a Deus que foi uma mulher conversando com Jesus, amém? Porque se fosse um homem, meu irmão, só tinha um versículo. Se fosse um homem era assim, ó. Jesus, cansado da viagem, sentou na beira do poço e lá veio um homem tirar água ao meio-dia. Aí Jesus vira para o homem e diz: homem, me dá de beber. Aí o homem diria: tome. Resolvido. Não é. Resolvido. Obrigado, Senhor, que foi uma mulher que conversa, tem assunto. Jesus fala: mulher, me dá de beber. Ela diz: como tu, sendo homem judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus fala: mulher, se tu tivesse o dom de Deus e soubesse quem é que fala contigo, então tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela fala: mas Senhor, o Senhor não tem balde, o poço é fundo. O Senhor é maior do que Jacó, que nos deu o poço, do qual seu gado bebeu, seus filhos beberam. De onde tens, pois, essa água viva? Aí Jesus vai na onda dela: mulher, olha, quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aliás, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Faz uma pausa. A mulher tem um problema, que é a sede dela. Ela está ali ao meio-dia sofrendo porque ela tem que buscar essa água. E Jesus está falando: eu vou te dar uma água que quem beber nunca mais vai ter sede. Aí ela se rende, ela fala: Senhor, me dá de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede, não precise vir aqui buscá-la. Amém? Jesus, ela assumiu: esse é o meu problema. Aí Jesus fala: ok, chama o teu marido e vem cá. Tipo, vamos no teu problema. Amém? Teu problema não é a água, filha. Teu problema é uma situação que te jogou nisso aqui. Ela diz: não tenho marido. Pronto, acabamos de resolver o teu problema. Você acabou de falar a verdade diante de mim, agora vamos passar para outro nível. É ela que começa a falar de adoração e verdade. Olha como a conversa mudou. Porque Jesus vai na raiz do nosso problema. Amém? Jesus é o eterno, o Senhor é o eterno. Não diminua o meu Senhor. Ele pode ir no teu passado e tocar na criança que você foi um dia, curar um trauma seu, para hoje você ser um adulto livre. Deus visita a história, porque a história está na mão dele. Tem um paralítico. Teus pecados estão perdoados. Como assim? A galera da fé: Senhor, mas não era bem isso. E a galera do ensino então: quem é esse que diz blasfêmias? Olha a galera do ensino: quem é esse que diz blasfêmias? E o argumento deles está certíssimo. Quem tem o poder de perdoar pecados senão Deus? Está certo ou não está? Certíssimo. O que é que eles não sabem? Que quem está diante deles. Amém?
é Deus. Então o ensino e a fé precisam de algo para serem completos: saber quem Ele é. Jesus olha para todo mundo e diz: por que vocês estão arrazoando no coração de vocês a respeito de perdoar pecados? Ele diz: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e vai para casa? Aí Jesus diz: para que todos saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, ele vira para o paralítico e diz: eu te ordeno, toma o teu leito e vai para a tua casa. Cara, esse cara imediatamente é o que diz a Bíblia. Ele não ficou pensando, imediatamente ele saltou, catou a maca dele e saiu correndo. Agora todos sabem. Agora o povo da fé sabe, a intercessão sabe, o povo do poder sabe, o doente sabe, a galera do ensino sabe, todos sabem. E essa reunião termina assim, ó. Essa reunião termina assim, ó. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos maravilhas, cara. Todos sabendo quem Ele é. Todo o avivamento, ele é um ensaio do dia do Senhor. Não interessa o que você precisa, não interessa o que você espera, não interessa o que você gosta, não interessa o que você concorda. Quando Ele vier, quando Ele se manifestar, todo olho verá, toda língua vai confessar, todos saberão que Ele é o Senhor. Eu me lembro de uma vez ter conversado com judeus que não creem que Jesus é o Messias. E de uma forma muito diplomática, muito política, muito educada, eles falaram assim: vocês cristãos creem que Ele vai voltar. Nós judeus cremos que Ele vai vir. Uma coisa eu sei, ele disse: quando isso acontecer, estaremos juntos, esperando por Ele. Para nós é a vinda, para vocês é a volta, mas quando Ele vier, todos o verão, todos saberão, e a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Ninguém vai mais precisar dizer para ninguém: ei, conhece o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Darei do meu Espírito sobre vocês. O Espírito testifica. Essa presença, quando ela vem, ninguém precisa dizer: irmãos, Deus está aqui. Todo mundo sabe quando Ele está aqui. Porque Ele mexe com a gente de dentro para fora. Então eu já não preciso mais apontar para o seu pecado, é você que aponta para ele. Diante dele, meu amigo, te vira com o que agora você sabe. Agora está na tua mão. Foi o que eu lembro que eu contei ontem aqui. A irmã orando pela minha cura disse: olha, o Senhor Jesus está mandando te dizer que Ele está te curando hoje de um câncer no teu estômago, para você saber que Ele é Deus, te ama e tem uma obra na tua vida. Agora te vira. Sabe o que? Eu estou me virando até hoje, meu irmão. E se Ele estiver ali, eu me viro para lá. E se Ele estiver na sala de aula, eu vou para lá. E se Ele estiver na rua, eu vou para lá. E se Ele estiver no dia a dia, se Ele estiver nas multidões, se Ele estiver nas igrejinhas, se Ele estiver na pessoa que cruza o meu caminho todo dia, se Ele estiver num estádio lotado, não interessa. Se Ele estiver no louvor, se Ele estiver na palavra, se Ele estiver no silêncio. Se Ele estiver no deserto, se Ele estiver na praia, se Ele estiver no dia de sol, no dia de chuva, não interessa. Ele é Deus. Tudo fala, tudo aponta para Ele, todas as coisas convergem nele. Eu não tenho tempo para ficar de picuinha com Jesus, porque Ele está fazendo uma coisa que eu não entendo na vida do outro.
É Pedro, depois de reencontrar o Cristo ressurreto na beira da praia. E Jesus diz: olha Pedro, quando você era moço, você se cingia para onde queria. Vai chegar o dia em que outro vai te cingir e te levar para onde você não quer. Isso dizia o Senhor com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Aí Pedro olha para João ali de boa e fala: esse daí vai morrer do quê? Deus fala: que te importa se eu quiser que ele viva até que eu venha? Segue-me tu. Para uns ele dizia: tu, vem e me segue. Sabe o que significa? Larga tudo que você está fazendo agora e vem. Aí ele entra em Gadara, liberta um cara de um monte de demônio, e o cara fala: eu vou. Não, tu não vem não. Vai para casa. Todo mundo vem para mim? Não, eu tenho uma coisa para uns, tenho outra coisa para outros. Eu vou te dar um coração para aquilo que eu quero que você faça. E aí o povo que foi chamado para as ruas fica agoniado lá de dentro. Essa igreja não faz nada e fica dando trabalho. Não, filho, às vezes só precisa entender que você é uma coisa e outros são outras. Então, você é de dentro, mas você vai para fora. Amém? Sabe, o evangelista, cara, ele não é um cara que é do lado de fora. Não, ele é do lado de dentro. Mas a operação dele é do lado de fora. E um evangelista bom, que tem bom êxito, não é o cara que vai para o lado de fora e foi. Ele vai. Ele é como uma mão que estica e traz para dentro do corpo. Ele é aquele cara da mão mirrada dentro do templo, que tem uma mão mirrada dentro do templo. E os fariseus, para testar Jesus, falam: é lícito curar no sábado? E aí olha o que Jesus fala: quem de vocês, tendo uma ovelha, vendo ela cair lá fora, num dia de sábado, não faz de tudo para alcançá-la? Fala: por isso eu te digo, estica a tua mão. Ele está curando aqueles caras. O da mão mirrada é só o ato profético. Estica a tua mão. No que você esticar a sua mão, você está curado. Então agora ela vai e vem. Sabe, é o profeta Samuel na casa de Jessé, foi lá para ungir o rei Davi. Eu tenho um novo rei, Deus só falou, mas Deus não fala quem é o rei, só fala quem é a casa. Então ele vai para uma casa, é a casa de Jessé. Dentro dos seus filhos eu tenho um rei. Aí vem um cara bonitão vindo ali, e o profeta fala: certamente é esse. Fala: não olha para a sua aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem olha a aparência, eu olho o coração. Não é esse. Vem o segundo, não é esse. Vem o terceiro, não é esse. Ou seja, o profeta aprendeu algo que ele estava pronto para errar. Ele aprendeu. Até que passam todos os filhos e falam: não tem teus filhos, mas acabou. Fala: ainda tem um que está lá fora cuidando das ovelhas. Aí ele fala: manda chamar, porque a gente nem assenta para comer enquanto ele não vier. Então Davi foi trazido. Amém? Mas eu sempre piro nessa hora: quem foi? Porque o nome dele não aparece. Eu sei que alguém foi. Alguém do lado de dentro, que estava bonitinho, limpinho, pronto para sentar na mesa, se dispôs a se sujar todinho de novo, e lá atrás, e com uma mensagem de urgência, falar para aquele pirralho que está todo suado e falar: cara, tu não está ligado, você tem que ir para casa agora. Tem uma festa para acontecer na tua casa e só vai acontecer quando você entrar. Então larga essas ovelhas, larga tudo que você está fazendo agora. Elas se cuidam, Deus manda anjo para cuidar, mas você vem e arrasta Davi para dentro de casa, suado, fedido. E a Bíblia diz que ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Cara, você entra em casa lindo. É o filho pródigo que estava podre no caminho, e no caminho ele recebe novas vestes, novas sandálias, anel no dedo. Quando ele entra em casa, ninguém viu tanto que ele estava zoado. Quando ele entra em casa, ele já está lindo, porque o pai encontrou o perdido no caminho. Quem é o caminho? Pondo-se ele no caminho, o pai o encontrou. Quando meu coração se move para voltar para casa, eu já estou em casa, a casa vem ao meu encontro, cara. Enfim, até aqui o Senhor me deu. Eu entendo que Deus está fazendo uma coisa linda na nossa nação e vai continuar fazendo, amém? Eu entendo que o mínimo o melhor que a gente pode fazer numa hora dessa é só dizer: Jesus, eu te amo todinho. Eu te quero todinho, eu quero tudo a teu respeito. Eu quero a tua simplicidade, eu quero a tua profundeza, eu quero a sua sobriedade, eu quero a sua doideira. Eu quero o seu barulho, eu quero o seu silêncio. Eu quero vamos, eu quero fica. Eu quero tudo. Eu quero trabalhar para o Senhor
E eu quero o Senhor do descanso também. Eu quero descansar enquanto trabalho. Melhor ainda, né? É você se colocar no jugo de Jesus, e Jesus é quem carrega o jugo dele. Então Ele te chama para trabalhar enquanto você descansa. Já parou para pensar nisso, que você não aguenta o jugo de Jesus? Ele chama: toma o seu lugar no meu jugo. Aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Então enquanto você trabalha, você encontrou o descanso. Onde é que está o meu descanso? Está aqui em pé, por 1 hora falando. Sem isso eu canso. Com Ele, eu não estou fazendo nada. Ele prometeu: abre a boca, eu vou colocar as minhas palavras na boca de vocês. Como o pastor falou ali, a gente conversava. A palavra está pronta. Eu não tenho que preparar a palavra. Ela está pronta, eu tenho que preparar eu. Sou eu que preciso estar na presença. Falar dele, na presença dele, é leve, irmão. É só abrir a boca e deixar ele encher. Mas eu preciso ter a palavra dentro de mim. É como fazer o download de uma língua. Eu não posso fazer uma língua sem conhecer as palavras daquela língua. Então eu tenho que botar o dicionário todinho para dentro, todo dia, e ficar fluente naquele idioma. Então simplesmente me torno mais fácil para Jesus. Amém? Tem gente que Jesus tem mais trabalho, ou até eles têm menos. Então eu quero ficar mais fácil para Ele. Me usa, Senhor. Eu não quero te dar muito trabalho não. Só sopra. Levinho eu vou. Esse é meu desejo. Amém? Estou lutando para chegar lá. Estou lutando para chegar lá, irmão. Hoje eu tenho amigos no ministério que eram pessoas que eu tinha birra, porque eu falava: isso não é de Deus. E aí Deus teve que me quebrar todinho para eu ver a beleza do que Ele estava fazendo na vida do outro. E eu adivinho o que era completamente diferente do que Ele estava fazendo na minha. Mas quando eu aprendi a apreciar e a amar isso, algo de Jesus novo entrou dentro de mim. E agora eu tenho mais uma pecinha dele dentro de mim. Agora eu sou aquele cara que vejo o cabelo branco como a neve, o pé como bronze, o olho de fogo, a boca de espada, no meio do castiçais, com estrela na mão. Eu quero ver ele completo. Para isso eu preciso dos meus irmãos que viram coisas diferentes da minha. Estamos assentados com Ele em regiões celestiais, é plural. São muitos lugares no Espírito ao redor de Cristo. É como se a gente estivesse na gravidade da presença de Deus. Ele no centro e nós todos girando ao seu redor. A cada dia um lugar novo, é um ponto de vista novo. Eu vejo uma coisa nova a respeito dele e Ele não para de nos maravilhar. Aí tem o meu irmão que está lá do outro lado, eu falo: como é que está daí? Aí ele fala: cara, tá lindo aqui, velho, é assim, assim, assado. Eu falo: uau, eu não estou vendo nada disso, mas eu creio. A imagem se forma dentro de mim. Amém? Agora eu vejo. Já imaginou se eu passasse, digamos que eu sou Deus, amém? Eu sou Deus aqui. A irmã que está ali na extrema, está vendo uma tatuagem no meu pescoço? Está vendo, irmã? Ali, a senhora, está vendo? Você está vendo a tatuagem que tem no meu pescoço? Não. Aí ela fala: você viu a tatuagem que ele tem no pescoço? Você fala: não vi tatuagem nenhuma no pescoço. Tem sim. Não, não tem. Não ando com você porque a gente não está vendo a mesma coisa. Eu preciso da tua visão, cara, para ver ele inteiro. Eu preciso da sua visão para me mostrar o que o meu olho ainda não teve a permissão de enxergar. Quando eu abraçar ele inteiro. Então todos, velho, vamos sair olhando um para a cara do outro e falar: tu viu aquilo que ele fez? Aí o outro fala: vi, foi demais, ele fez isso e aquilo. O cara: não foi bem isso que ele fez. Não foi? É porque ele fez uma coisa na vida de um. Aí a gente entra em crise, a gente lê no evangelho que ele curou um cego de Jericó, no outro evangelho diz que ele curou 2. Aí você fala: quem está certo, quem está errado? Cara, alguém viu um, outro viu 2. E Deus falou: eu fiz os 3. Tem um outro que vocês nem viram, nem está na Bíblia, mas foi curado ali também. Ele é grande demais, irmão, não dá para botar ele numa caixinha, não dá para botar ele numa caixinha. E sabe o que? Ele não para de se mover. Enquanto a gente está falando do que ele fez, ele já está fazendo uma coisa nova. E se eu não me abrir para aquilo que eu não conheço, eu vou ficar para trás. Aí eu vou ter que aprender com criança, com gente que acabou de ver essa coisa nova que eu nunca vi. E é exatamente a figurinha que eu não tenho no meu álbum. Imaginou se tem um álbum completo faltando uma figurinha. Tem um pirralho que só comprou um saquinho de figurinha e tem aquela que você não tem. Então vamos negociar. Me ensina o que você tem ouvido de Deus. Me fala
do teu encontro com Cristo. Deixa que essa seja a minha experiência também. Eu quero ler minha Bíblia me vendo nela, irmão. Irmão, eu sou a mulher do fluxo de sangue, eu sou a mulher na beira do poço de Samaria, eu sou o cego, eu sou o paralítico, eu sou o leproso, eu sou todo mundo. Sabe por quê? Porque eu quero que Jesus me toque todinho. Eu quero ser tocado em cada área da minha vida. E eu recebo, Senhor, o toque dele na humanidade. Foi em mim que ele tocou. Se coloca de pé, a gente vai orar. Então vamos preparar o lugar para Ele, amém? Nós somos essa casa aberta para Jesus. E cara, quando Ele entrar na minha casa, Ele atende o convite do fariseu e se assenta na mesa dele. Mas Ele é a mesa daquela mulher pecadora. Na mesma casa, Ele entra e bota uma Maria, uma Marta para funcionar e uma Maria para entrar em colapso. O sistema de uma funciona como nunca, o da outra entrou em colapso. O mesmo Jesus no mesmo ambiente, fazendo coisas novas. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que me falta, Ele sabe o que você tem de sobra. Ele equilibra o ambiente. Cada hora Ele move um. E aquilo que Ele fez em você, você carrega. Então deixa Jesus fluir através de você. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, nós nos humilhamos hoje na Tua presença e nos rendemos à Tua grandeza. Como Jó, nós dizemos: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu falava de coisas que não entendia. Ensina-me, Senhor. Eu não sei de nada. Eu oro para que o Senhor nos prepare para esse tempo que está por vir. Aprender contigo todos os dias. Te contemplar. Sermos maravilhados por cada gesto, cada mover, Senhor. Existe o tempo dos estádios lotados. Existe o tempo das salas de aula pequenininhas. Existe o tempo dos grandes ajuntamentos, existe o tempo da solitude, existe o tempo do clamor desesperado, existe o tempo do agradecimento sorridente. E Tu és o mesmo em todo o tempo, bom em todo o tempo, maravilhoso em todo o tempo. Tu és tudo que eu preciso. Eu oro para que o Senhor nos dê um batismo de humildade, a fim de Te reconhecer na vida do outro. Queremos ter o nosso coração e a nossa mente aberta para aquilo que o Senhor está fazendo e eu não entendo. Me ensina. É exatamente aí onde eu preciso ser trabalhado. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, Senhor. E comece em nós se for necessário. Preparamos o lugar para esse grande derramar da Tua presença. Anunciando ao mundo que o onipotente, o onipresente, o onisciente, o Criador de todas as coisas, Te conhece, e Te ama, e Te quer. Preparamos o lugar para essa porção do céu, que vai chacoalhar os nossos dias. Chamamos os melhores dias da nação brasileira à existência. Um derramar de Ti é o que nós precisamos. O conhecimento do Senhor que transforma todas as coisas. E que assim seja em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.